Se por um lado a ferrugem asiática consegue ter sua incidência anulada durante o vazio sanitário, o mesmo não podemos dizer sobre algumas espécies de nematóides. Esse mal ainda gera muitos cifrões em prejuízos quando falamos em produção de soja. Nos Estados Unidos, por exemplo, a incidência de nematóides causa todos os anos uma perda de 500 milhões de dólares nas lavouras. No Brasil, a Embrapa de Londrina estima que a produção brasileira poderia ser 10% maior, caso não houvesse a infestação de nematóides. Para se ter uma ideia, na safra 2010-2011, o estado do Mato Grosso teria produzido 2 milhões de toneladas a mais. O nematóide Pratilencos aparece como uma das espécies indefensáveis, ou seja, nenhuma espécie de soja consegue se manter livre dela. Mas então, o que fazer? Como manter o solo nitrogenado e coberto? Existiria alguma leguminosa capaz de se manter imune a este mal no período de entre-safra? Por curiosidade, surgiram os primeiros testes com estilosantes Campo Grande. É comprovado cientificamente que ele é capaz de nitrogenar o solo com as bactérias do gênero Rhizobium existentes em suas raízes e ainda depositar matéria orgânica com a queda de suas folhas e raízes mortas. Um excelente adubo verde, já utilizado na pecuária, e agora aparece como uma possível alternativa na produção de soja. Para isso, fizemos alguns experimentos. Começamos pela Associação dos Produtores de Sementes do Estado do Mato Grosso. Em 2012, conversamos com Pierre Patriatti, na época presidente da associação, que demonstrou ótimas perspectivas. Por minha surpresa, eu fui ver que na análise do solo, aonde não tinha tido estilosante, estava com 2.500 a 3.500 nematóides Pratilencos por decímetro cúbico de terra. E aonde tinha tido estilosante, estava entre 150 e 250, só que é uma redução de 10 vezes o nematóide. E dentro do laboratório, conversamos com a pesquisadora Neucimara. Ela confirmou a imunidade do estilosantes Campo Grande perante os nematóides. A gente fez 2 ensaios, nos 2 ensaios ele se comportou muito bem, o fator dele foi próximo a 0. E aí seria uma boa opção o estilosantes, que a gente sabe, porque ele tem uma capacidade muito grande para nitrogênio, potássio, a massa dele é muito boa e em relação à dissecação, essas coisas também é bem mais fácil que a crotalária. Então, vai ser o que a gente precisa agora. É continuar os testes, tanto em vegetação quanto em campo, para a gente ver como que vai se comportar. A gente está bastante animado, porque é mais uma opção, né? Porque estava bem restrito, então tendo um estilosante seria mais uma opção para o produtor. Na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conversamos com um dos pais, vamos dizer assim, do estilosantes Campo Grande, o pesquisador Celso Dornelas. Ele se mostrou muito otimista quanto à ideia de fazer do estilosantes Campo Grande uma ferramenta de combate aos nematóides. E a gente está buscando alternativas de convivência com os nematóides na área, usando plantas que não são hospedeiras a esses nematóides. Como exemplo aqui, nós temos algumas leguminosas forrageiras que a gente está avaliando na pesquisa, e dentre elas o estilosantes Campo Grande, tá? Que os componentes aqui, o estilosantes macrocéfalo e estilosantes capitata, são os componentes do estilosantes Campo Grande. E aí nós temos aqui essas leguminosas que foram consorciadas com milho, tá? E depois extraímos as raízes desses materiais, tanto do milho quanto dos estilosantes, e os resultados estão claros aqui para nós, em termos de número de nematóides por grama de raiz. No caso do milho, nós tivemos aí entre 30 a quase 60 nematóides por grama de raiz, comparado aos estilosantes, que a gente teve praticamente 0 nematóides por grama de raiz. E agora fomos até o oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, uma das fronteiras agrícolas do país e um grande polo produtor de soja. Lá, os experimentos também confirmam: o estilosantes Campo Grande está livre dos nematóides. Após a leitura, nós encontramos na área da soja, no solo, 4 espécies de meloidógeno, 24 de tricodoros. Na raiz não foi encontrado nenhum nematóide fitopatogênico. Na segunda área da soja, onde foi coletado, encontramos 8 espécies de tricodoros e na raiz nenhuma espécie de nematóide fitopatogênico. Na área onde estava com estilosantes, não foi encontrado nenhuma espécie de nematóide fitopatogênico, tanto no solo como na raiz, e também na segunda área com estilosante, não foi encontrado nenhuma espécie de nematóide fitopatogênico.
E agora, com a palavra, os produtores que já utilizam estilosantes Campo Grande para diminuir a incidência dos nematóides. Nós tivemos uma área que nós plantamos que já não conseguia mais colher soja, e nós deixamos estilosante lá durante 1 ano. E quando nós voltamos a produzindo soja, plantando soja em cima, nós tivemos diferença de 10, 12 sacos por hectare em cima dessa área. É um solo de primeiro ano, bastante areia, né? A gente está um solo que, dentro dos padrões nossos, ainda ele não está ok, ele não está estabilizado ainda, né? A gente está esse solo aqui está em fase de construção da fertilidade dele, mas já com estilosantes aqui, a quantidade de palha que deixou aqui, né, já mudou o solo aqui, a areia, 80% areia, você vê que a parte superior aqui já está preta, essa não é a cor da areia. O que aumentou a área o aumento de produção nessa área foi a matéria orgânica que o estilosante deixa na terra, ele traz o nitrogênio para as plantas e fica uma cobertura uma matéria orgânica bem boa para a lavoura da soja. Olha, nós tinha uma área a par com braquiária, foi plantado braquiária, e a outra com estilosante a par. E foi uma diferença bem... E foi a mesma época de plantio, né? Acabamos de plantar ali, fomos plantar lá. Foi muito bom mesmo, foi de 12 sacas por hectare a mais. Eu espero um resultado, assim, para melhorar da nematóide cis, que tem bastante nematóide aqui, né? E a melhoria do soja daí, né? Através do estilosante eu achei que, eu já tinha plantado uma vez, eu achei que deu resultado também, né? Então apostei de novo no plantar estilosante.